Olá, gente. Você está no canal Sagrado, Esotérico ou simplesmente Ocultismo. Hoje estaremos trazendo para vocês a história de Santa Bárbara, o seu corpo incorruptível e a sua trajetória, também adorada em outras religiões que não a católica. Mas para isso, roda a vinheta. No ano de 280, no século III, nascia a linda menina Bárbara. No decorrer da sua vida, o seu pai Dióscuros, vendo a sua imensa, mas quando eu digo imensa, era uma beleza estarrecedora, ele resolve colocar em uma torre para que ela crescesse e vivesse ali até ser cortejada e escolhesse o seu noivo e fizesse uma família. Acontece que, aos 17 anos, Bárbara não se encanta com nenhum de seus pretendentes. Dioscuro, seu pai, ele resolve fazer o seguinte: poxa, minha filha, ela viveu uma vida inteira dentro dessa cúpula, dessa torre. Eu vou fazer o seguinte: eu vou deixá-la ir para a cidade para conhecer pessoas. Quem sabe ela não se encanta com alguém da alta sociedade, como ele era, o pai dela, e assim teria uma família feliz. Muito interessante essa parte. Mas Bárbara chegando lá, vindo tantas coisas, ela se lembrou. Quando eu vivia na torre, eu via tantos deuses com tantos defeitos humanos. Que deuses são esses? Aí ela ouve falar nos deuses que são cristãos. Perdão, no Deus cristão. Ou seja, ela ouve falar do cristianismo, onde haveria só um Deus e perfeito. E começa a frequentar escondido, lembrando que naquela época era proibido, sim, esse tipo de prática, que não fossem os deuses pagãos da sua cidade, que hoje é a Turquia. Então Bárbara torna-se cristã. E aí volta e fala com o seu mentor, professor, que seria o seu professor de escola, porque ela, como uma moça rica, não poderia, mas jamais poderia estudar em escolas públicas, o que não existia muito naquela época, né? Existia pessoas que estudavam, no caso as pessoas abastadas, e pessoas que aprendiam de pessoas abastadas. Então, o professor que iria na sua casa era um padre cristão, o que Diósculo desconhecia. Ele ensinou a ela todos os dogmas cristãos, tudo que era perfeito, tudo que vinha de Deus, tudo que o cristianismo, ou seja, tudo que Jesus Cristo fez para que o povo não tivesse mais sofrimento, como a Bíblia diz que Jesus veio para que não tivesse tristeza, mas vida com abundância. Isso é bíblico. E ela aprendendo aquilo e mais as suas coisas de aluna normal, uma moça normal, resolveu entregar a sua castidade em nome de Deus. Ou seja, ela fez um voto com Deus de ser uma virgem. O seu professor, na verdade, era um padre.
Ele veio da Alexandria e pregava o cristianismo. Os padres eram muito cultos, então eles também poderiam ser professores, mas jamais professar o cristianismo. Esse mesmo padre foi o que batizou Bárbara. E ela passou a se chamar, depois do batismo, Bárbara de Nicomédios. Isso baseado na cidade e família dela, coisas da época. Bom, ela resolve contar ao seu pai que ela era cristã, que gerou a ele uma tristeza enorme, mas ele acreditou que aquilo era uma fase passageira, que ela não negaria aos deuses pagãos e que em breve ela já estaria apta a escolher seu noivo, mas ela insistia: não, o meu voto com Deus é de castidade, só há um Deus que é Jesus Cristo. Casa com a necessidade de Dióscuros fazer uma viagem, mas ele já, para agradar a Bárbara, manda reformar a torre dela, colocando 2 janelas. Nesse período, a Bárbara, ela coloca mais uma janela e um crucifixo e pede para que os rapazes, os senhores que faziam aquela obra, os colocassem em posição de trindade. E aquelas janelas simbolizariam a Santíssima Trindade e a crucificação para lembrar do sacrifício de Jesus Cristo. Essa é a parte onde Bárbara faz a primeira reforma dentro da sua casa. Dióscuros chega de viagem e não acha nada interessante aquilo. Insiste com Bárbara: negue a esse seu Deus, negue a esses cultos e aceite os nossos deuses, porque senão eu mesmo vou ter que tomar medidas. A Bárbara diz: o que for possível eu farei pelo meu Deus. E assim ela segue e realmente o faz. Ora, que absurdo, não? Para Dióscuro, acostumada a cultuar vários deuses pagãos com tantos erros humanos, e ver sua filha abraçar um Deus que não erra e que deu seu único filho para sacrifício de uma humanidade, para ele foi demais. Ele leva a sua filha, note bem o que eu estou dizendo, ele, Dióscuro, levou a sua filha Bárbara para Marciniano, o prefeito da cidade, para que seja julgada e condenada. Marciliano tentou acordo com ela: nega seu Deus, nega seu Deus. Isso que era rica, porque se fosse pobre também não tinha nem acordo, já teria sido executada e pronto. Mas ela dizia: não, a minha virgindade é de Deus, o meu voto é de Deus, a minha pureza é para Deus e a minha vida é dedicada a um único Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, está comigo. Vendo que não podia fazer nada, Marciliano, prefeito, coloca a Bárbara onde? Claro, para ser torturada até ceder. Relatos dizem que foi passado pentes. O que seriam pentes daquela época? Eram ferros em formato de pentes, onde a pessoa era arranhada e ficava em carne viva. Sabe o que deixavam eles incomodados? É que sumia no dia seguinte. Bom, outro e muito abusivo das suas torturas foi mandar arrancar os seios de Bárbara.
e levá-la em praça pública para ser humilhada. Isso sim foi uma gota d'água, uma crueldade. O que ela fez? Nada. O que ela fez de bom? Ter fé. Só. E essa fé é uma coisa conhecida até hoje. E é por isso ela é uma das pessoas mais veneradas em 4 religiões diferentes, que eu vou estar citando daqui a pouquinho. Bom, feito isso, a Bárbara foi colocada na praça pública, humilhada, e quem seria os seus carrascos torturadores não podiam ser revelados, mas a sua amiga e companheira de nome Juliana denuncia os carrascos, coisas que na época seriam penalizados com o quê? A morte, exatamente. A pobre Juliana faleceu porque entregou a todos quem foram os carrascos. Meus amigos, como Bárbara e Juliana foram mortas no mesmo dia, na mesma hora e na mesma praça, leva-nos a crer que o amor de uma pela outra, a fidelidade e o amor cristão era uma coisa que já estava brotando fortemente, mesmo que proibido, no século 3, 4. Foi uma época de alvoroço da ascendência do cristianismo. Para que os senhores fiquem mais pasmos, como eu fiquei, sabem quem foi que fez questão de degolar e arrancar a cabeça de Bárbara? Dióscuros, seu pai. Sim, senhores, o pai dela fez questão de fazer isso. Ele matou a própria filha e arrancou-lhe a cabeça. E nesse momento aparece um clarão. E assim, ele segurando a cabeça da filha, acredite os senhores, ele segurava a cabeça da filha dele. De nada aparece um raio e mata, fulmina Dióscuro. E ele cai, tomba sem vida. E a cabeça de Bárbara nada sofre. Sabe por que eu sei dizer isso? Porque a cabeça de Bárbara é incorrupta até hoje. Ela está até hoje na igreja para veneração junto com seus pertences. Isso é uma prova de que, como a Bíblia diz, ai de quem mexer com o ungido de Deus. Uma coisa que eu deixei de dizer é que o prefeito da cidade também foi atingido por um raio. Coincidência ou não, é muito estranho uma pessoa que adorou tanto a Deus, que foi injustiçada, na sua hora de martírio, teve a sua justiça em tempo real. Isso foi muito bonito da parte de Deus e dos cristãos que oravam por ela incessantemente, ainda que escondido naquela época. Hoje, Santa Bárbara é reconhecida como protetora dos mineradores, da artilharia, da tempestade, das tormentas, dos raios e de algumas coisas referentes a estes efeitos. O corpo de Bárbara, ou Santa Bárbara, se encontra incorruptível. Notem, senhores, que ele não entrou em decomposição. Lembra que eu falei? Ai de quem mexer com o ungido de Deus? Ela era um ungido de Deus, nem o corpo dela pôde ser
decomposto. E está em Kiel, na Catedral de Volodymyr, desculpa, o nome é complicado, na Catedral de Volodymyr, onde hoje é a Ucrânia. Quero que eu esteja certo nisso, mas acho que hoje no mapa é Ucrânia, a igreja é Volodymyr, a cidade é Kiel. Santa Bárbara é tão querida, tão amada, que ela simplesmente não foi uma santa da Igreja Católica apenas. Ela é uma santa venerada na Igreja Ortodoxa, na Igreja Anglicana e na Umbanda, onde ela recebe também a sincretização de Iaçã, que, traduzindo para os deuses do catolicismo, é a Senhora do Raio, dos Ventos e das Tempestades, muito similar à história de Santa Bárbara. E a Umbanda a adotou com muito amor. É uma das santas mais queridas na Umbanda. A Umbanda brasileira, lógico, a Umbanda é muito nossa, e as outras igrejas que eu disse para os senhores, que é a ortodoxa e a anglicana, e é lógico, a Igreja Católica Apostólica Romana. O corpo incorruptível de Santa Bárbara é um fenômeno que desafia a ciência até hoje. O corpo de Santa Bárbara é um desafio à ciência até hoje, pois desde o século III até hoje ele está totalmente incorruptível numa cúpula de vidro para visitação, bem como todos os seus pertences. Ela é adorada pelas suas 4 igrejas ou religiões que a veneram no dia 4 de dezembro até o fim do seu dia, onde ela é totalmente amada, adorada, cultuada e merece, porque essa menina foi guerreira, essa menina é boa, ela é forte. Gente, se vocês têm alguma dúvida sobre esse vídeo, algum comentário, podem mandar para mim, nós estamos aqui para isso. Quer alguma sugestão? Quer saber mais de alguma coisa? Nós estamos aqui para pesquisar para vocês também. E lembre sempre aí, ó, mexeu com vocês, mexeu comigo. Deus abençoe a todos, com Deus na frente, até o próximo vídeo.